Logo, Tomás está errado com sua teoria de graus de verdade, que subjaz a quarta via. E logo a quarta via é falsa. Mais aqui não pergunta, mas o que é, por essência, ser, bondade, unidade, verdade? E fala, geralmente a gente chama isso de Deus. Você já tentou discutir com um fã fanático de Harry Potter sobre a física de uma vassoura voadora? Ou quem sabe tentou explicar para um fã de Star Wars que sabres de luz são cientificamente impossíveis porque a luz não se comporta daquele jeito? Se você já fez isso, sabe exatamente o que acontece. Você vai perder a discussão. Não porque você está errado sobre a física, a gravidade ou a natureza dos fótons. Você vai perder porque naquele momento você não está debatendo a realidade. Você está debatendo a lore, a história interna de um universo fictício. O fã vai olhar para você com um sorriso condescendente e citar a página 394 de um grimório mágico, ou explicar como o cristal Kyber focaliza a energia de uma maneira que a nossa tabela periódica desconhece. Ele vai vencer o debate porque ele domina as regras da fantasia dele melhor do que você. Ele estudou o manual do RPG e você está tentando aplicar as leis de Newton onde elas não foram convidadas. Eu começo com essa imagem porque ela é a chave perfeita para entendermos o que aconteceu no recente debate entre os dois Mateus, o Fujita e o Benítez, um ateu naturalista. O tema era a quarta via de São Tomás de Aquino, um argumento medieval para a existência de Deus. E se você assistiu àquele vídeo e sentiu que o ateu, mesmo sendo racional e pautado na ciência, parecia estar levando uma surra retórica, não se preocupe. Não foi impressão sua. Mas também não foi porque Deus existe. Foi porque um deles estava jogando xadrez com as regras do xadrez. E o outro tentou jogar xadrez usando as regras da física quântica. Hoje nós vamos dissecar esse evento. Não para decidir quem ganhou o troféu, mas para entender a mecânica da derrota e, principalmente, para que você nunca mais caia na armadilha de debater a magia usando a física sem antes desmontar o sistema de magia. Vamos falar sobre o tomismo. Para quem olha de fora, parece apenas religião vestida de smoking. Mas é muito mais perigoso que isso em um debate. O tomismo, a filosofia baseada em São Tomás de Aquino, é como um sistema de RPG extremamente complexo e bem amarrado. Imagine um castelo gigantesco. Se você aceita a fundação desse castelo, o que eles chamam de primeiros princípios ou axiomas, todo o resto da estrutura se sustenta perfeitamente. As paredes não têm rachaduras, o teto não cai. Tudo faz sentido dentro do castelo. O problema do Mateus Benítez e de muitos de nós céticos quando começamos a debater é que tentamos entrar no castelo e apontar que a decoração é feia ou que os móveis são antigos sem perceber que estamos pisando no chão que o oponente construiu. No debate, a pauta era a tal quarta via. Simplificando muito, é o argumento dos graus de perfeição. A lógica interna desse universo fantástico diz o seguinte: se existe algo bom e algo melhor e algo ótimo, tem que existir um padrão máximo de bondade para que a gente possa comparar. Se existe um café quente e um café mais quente, tem que existir algo que seja o calor máximo. E no final, esse máximo de todas as qualidades positivas seria Deus. Parece bobo dito assim, não é? Parece que basta dizer: ei, não existe um número máximo, a matemática prova isso. Sempre posso somar mais um. O Benítez tentou fazer exatamente isso, citando Bertrand Russell. Ele trouxe a matemática moderna para a mesa. E o que aconteceu? O Fujita, com a calma de quem conhece cada regra do seu manual de fantasia, respondeu que não se tratava de quantidade, mas de qualidade intensiva. Ele disse que você não pode ter mais infinito de uma qualidade essencial. Perceba o movimento. O ateu tentou usar uma ferramenta da realidade, a matemática e a lógica dos conjuntos numéricos, para atacar um conceito metafísico.
O teísta apenas puxou o regulamento do seu universo e disse: aqui no meu mundo, essa regra não se aplica desse jeito. Você está cometendo um erro de categoria. E, tecnicamente, dentro daquele universo de fantasia, o teísta estava certo. Ele protegeu a coerência interna da sua crença. Mas o momento mais crucial, e onde a gente precisa focar nossa lupa agora, foi a discussão sobre a verdade. Isso é o coração do problema e a maior armadilha para qualquer um que preze pela honestidade intelectual. O Benítez, com a mente ancorada no século XXI, na ciência e na lógica analítica, disse algo óbvio para qualquer pessoa sã. Verdade é uma propriedade de proposições lógicas. Ou seja, a frase "o céu é azul" é verdadeira se, e somente se, o céu for de fato azul. Verdade é sobre o discurso bater com a realidade. Não faz sentido dizer que uma pedra é mais verdadeira que outra pedra. Uma pedra existe ou não existe. Ponto. Só que aí, o Fujita sabia que o Benítez tinha acabado de cair na armadilha do dicionário. No universo Harry Potter do tomismo, as palavras não significam o que você acha que elas significam. Para eles, verdade não é apenas lógica. Eles usam um conceito chamado transcendental. Para o tomista, a verdade é o grau de inteligibilidade de uma coisa. Quanto mais uma coisa pode ser compreendida, quanto mais ser ela tem, mais verdadeira ela é. Então, quando o Fujita diz que Deus é a suma verdade, ele não está dizendo que Deus não mente. Ele está dizendo que Deus é o ser mais puro, mais real e mais compreensível que existe, a fonte de toda a realidade. O Benítez estava atacando a definição de dicionário comum, enquanto o Fujita defendia a definição do seu glossário teológico. Para a plateia e para quem julga debates baseados em técnica, o Fujita parecia o professor corrigindo um aluno que não fez a lição de casa. Ele disse: você está confundindo verdade lógica com verdade ontológica. Fujita provou que Deus existe? Absolutamente não. O que ele provou foi que ele domina a fantasia que ele mesmo escolheu viver. Ele provou que o sistema dele é consistente consigo mesmo. É como se eu escrevesse um livro onde existem dragões invisíveis que cospem fogo gelado. Se você me disser que fogo não pode ser gelado, eu digo: no meu livro, a magia dracônica inverte a termodinâmica. Eu ganhei o argumento sobre o meu livro, mas eu não provei que o dragão existe. Essa distinção é vital. O teísta treinado, o apologista profissional como o Fujita, passa anos decorando essas saídas. Eles têm uma resposta pronta para cada objeção, não porque a realidade confirma a resposta, mas porque eles criaram definições que blindam a crença. Eles redefinem existência, bondade, causa e verdade, até que Deus se torne inevitável por definição. É um jogo de palavras, um malabarismo semântico de altíssimo nível. E onde o Benítez e nós muitas vezes falhamos. Falhamos ao tentar ser honestos demais em um jogo que premia a certeza absoluta. Houve um momento no debate em que o Fujita pressionou: se Deus não explica a inteligibilidade do universo, o que explica? E o Benítez, com a honestidade de um cientista ou filósofo naturalista, respondeu algo como: são fatos brutos, as coisas são como são. Para mim e para você, isso é uma resposta aceitável. A ciência para onde a evidência para. Não inventamos respostas confortáveis, mas em um debate. Em um espetáculo para o público, fatos brutos soa como eu não sei. Enquanto isso, o teísta oferece uma teoria de tudo, completa, com laço de fita, onde Deus explica desde o átomo até a moralidade. O cérebro humano tem um bug. Nós preferimos uma explicação falsa, mas completa, do que a incerteza honesta. O Fujita ofereceu um universo onde tudo tem propósito, lugar e hierarquia. O Benítez ofereceu um universo frio, indiferente e sem garantias. Retoricamente, a fantasia sempre vende mais ingressos que o documentário realista.
Então, o que aprendemos analisando esse embate? Aprendemos que não se vence um tomista tentando encontrar falhas lógicas dentro do sistema dele, porque o sistema foi desenhado durante 1000 anos para esconder essas falhas sob camadas de latim e redefinições. Você não pode aceitar as premissas deles. No momento em que você concorda em debater se existe um grau máximo de perfeição, você já perdeu, porque você aceitou que perfeição é uma régua objetiva que existe no universo e não apenas um conceito humano subjetivo. Você entrou no castelo, e dentro do castelo, o dono da casa tem as chaves de todas as portas. Vimos um choque de visões, onde a técnica de manutenção da fantasia superou a apresentação da realidade crua. Mas isso nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se não dá para vencer entrando no castelo, e se a honestidade do não sei soa como fraqueza para o público, como diabos a gente desmonta isso? Como a gente expõe que o imperador, apesar de falar latim fluentemente e usar roupas de seda lógica, está nu? É exatamente isso que vamos começar a explorar a partir de agora, porque a vitória do Fujita foi uma ilusão de ótica. Ele venceu na forma, mas o conteúdo dele continua sendo, no final das contas, uma fanfic glorificada da realidade. E existe um jeito de puxar o tapete desse tipo de argumentação sem precisar ler os 30 volumes da Suma Teológica. Mas, para isso, vamos ter que parar de ser educados com as definições deles e começar a atacar o próprio dicionário que eles usam. Afinal, se eles podem inventar regras mágicas, nós temos o dever de apontar que a varinha é feita de plástico. E é exatamente aqui, nessa fronteira entre a fantasia e a realidade, que precisamos aprofundar nossa visão. Se pararmos de olhar para a técnica do Fujita com admiração e começarmos a olhar com suspeita, perceberemos algo fundamental. É tecnicamente impossível para um defensor de Deus perder esse tipo de debate dentro das regras que ele mesmo estipulou. E isso, paradoxalmente, não é a prova da força do argumento, mas da sua total irrelevância para o mundo real. Pense comigo. Se eu quiser provar para você que a gravidade existe, eu não preciso de 5 vias filosóficas, não preciso citar Aristóteles em latim e não preciso redefinir o que significa a palavra queda. Eu só preciso soltar uma caneta. A caneta cai. Fim do debate. A realidade é auto-evidente. Ela se impõe. O simples fato de o tomismo precisar construir um castelo de cartas lógico tão complexo, com tantos termos técnicos, ato puro, potência, essência, existência, transcendental, já é a maior bandeira vermelha que você poderia ver. Quando a verdade precisa de tanta ginástica mental para ficar de pé, geralmente é porque ela não tem pernas próprias. Estamos diante do que eu chamo de o cassino da metafísica. E nesse cassino, a casa, ou seja, o teólogo, nunca perde, porque ele tem o poder de mudar o valor das cartas no meio da rodada. Vamos analisar a grande armadilha que quase pegou o Benítez e que pode pegar um ateu desavisado: a criação do Deus das definições. No debate, o Fujita não encontrou Deus no universo observável. Ele definiu Deus para a existência através da lógica. Perceba a sutileza. Ele criou uma definição de Deus que é logicamente necessária dentro da cabeça dele, e depois colou essa definição na realidade como um adesivo. Funciona assim. Eles criam um problema que não existe, e depois vendem a solução que só eles têm. O problema criado no debate foi a tal inteligibilidade. Lembra que o Fujita pressionou perguntando: por que o universo pode ser compreendido? Por que as coisas têm lógica? O Benítez, em um momento de honestidade intelectual, disse que as coisas simplesmente são assim, são fatos brutos. Foi um erro fatal no palco, porque soou como ignorância. Mas a armadilha aqui é a pressuposição de que o universo nos deve uma explicação.
O teísta parte do princípio de que a realidade tem que fazer sentido para o cérebro humano de um primata evoluído. Eles olham para o cosmos e dizem: isso parece organizado, logo precisa de um organizador. Mas isso é apenas a projeção da nossa necessidade humana de ordem em um universo indiferente. O Benítez deveria ter atacado a pergunta, não tentado responder. A resposta correta para o que explica a inteligibilidade do universo não é fatos brutos. A resposta correta é devolver a bomba. Você está antropomorfizando a realidade. O universo não é inteligível porque alguém o fez assim. Nós é que evoluímos cérebros capazes de ler padrões para sobreviver na savana. A inteligibilidade está na nossa mente, não nas estrelas. Ao aceitar que a inteligibilidade é uma propriedade mágica externa que precisa de um autor, você já perdeu o jogo antes de começar. E entramos agora no coração da fraude intelectual desse tipo de argumento, o abuso das palavras abstratas e subjetivas. Vamos voltar àquele conceito de perfeição que foi o centro da quarta via debatida. O Fujita argumentou com toda a eloquência que se existe algo mais ou menos bom, tem que existir um sumo bem. O Benítez tentou usar a matemática para refutar, falando de números infinitos. Mas a forma devastadora de refutar isso é mostrar que perfeição e bondade são conceitos subjetivos humanos e não propriedades físicas da matéria. Não existe bondade flutuando no espaço como um átomo de hidrogênio ou um fóton de luz. O que é bom para o leão, comer a zebra, é péssimo para a zebra. O que é uma célula cancerígena perfeita? É aquela que se multiplica rápido, engana o sistema imune e mata o hospedeiro. Nesse caso, a perfeição biológica do câncer é a morte do ser humano. Se Deus é a soma de todas as perfeições, como diz a quarta via, então Deus é o câncer máximo também? É aqui que o cassino da metafísica entra em ação. Se você fizer essa pergunta a um tomista, ele vai dizer: não, você não entendeu. O mal não existe. O mal é a privação do bem. É uma falha no ser. Percebe o jogo? Sempre que a lógica deles leva a um absurdo ou a uma conclusão monstruosa, eles inventam uma regra de exceção. Deus é a perfeição apenas das coisas positivas. Mas quem define o que é positivo? Eles. É um jogo de cartas marcadas. Eles filtram a realidade, pegam apenas o que acham bonito, nobreza, inteligência, amor, e dizem que isso vem de Deus. O que é feio, caótico e cruel, eles dizem que é apenas falta de Deus. É fácil ganhar o debate quando você edita a realidade ao seu favor. Outra armadilha clássica que apareceu nas entrelinhas do debate e que garante a invencibilidade do teísta é a questão da causa e da regressão infinita. Eles dizem: olha, você tem pais, seus pais tiveram pais, o universo tem causas. Não pode haver uma cadeia infinita para trás. Tem que ter um começo que não teve começo. E esse começo, claro, eles chamam de Deus. O truque aqui é o que chamamos de special pleading, ou alegação especial. Eles estabelecem uma lei universal rígida. Tudo precisa de uma causa e uma razão de ser. E no segundo seguinte, eles violam a própria lei para salvar o conceito deles. Menos Deus. Deus não precisa de causa. Se o Benítez tivesse pressionado nesse ponto de forma agressiva, a estrutura balançaria, porque o universo precisa de explicação, mas Deus não. A resposta deles é sempre um jargão técnico, porque Deus é ato puro, ele é a própria existência subsistente. Traduzindo do tomês para o português claro, porque eu defini que Deus é mágico e não precisa de explicação. É um raciocínio circular. Deus existe porque tudo precisa de causa,
E Deus é a causa incausada, porque se ele tivesse causa, ele não seria Deus. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas correndo com tanta elegância, usando vestes acadêmicas e palavras difíceis, que a plateia acha que está assistindo a uma maratona olímpica de intelecto. E é por isso que o defensor de Deus nunca perde esses debates. Porque ele não está debatendo fatos, ele está debatendo definições que ele mesmo escreveu. Se você provar que o universo pode ser eterno, como a inércia existencial que o Benítez tentou trazer, o teísta vai recuar para um nível mais abstrato e dizer: tudo bem, o universo é eterno, mas quem sustenta a própria existência da eternidade agora? Não tem fim. É um buraco sem fundo de porquês, que só para quando eles decidem que para em Deus. A maior lição que tiramos dessa análise até agora é que o erro do ateu moderno, e talvez o seu erro ao conversar com crentes sofisticados, é tentar jogar na defesa. O Benítez passou o tempo todo tentando defender o naturalismo, defender a ciência, defender que não precisamos de Deus para explicar o mundo. Isso é uma posição fraca. Quem está fazendo a afirmação extraordinária de que existe um ser mágico invisível que é a própria bondade são eles. A postura correta para desmontar o tomismo não é defender o ateísmo, é atacar o dicionário teísta. É olhar nos olhos do Fujita e dizer: prove que existência é uma perfeição. Prove que verdade é algo que existe fora da mente humana. Prove que a sua causalidade se aplica antes do Big Bang, onde o tempo nem existia. Quando você exige que eles provem as ferramentas que eles usam, o castelo desmorona, porque as ferramentas deles, essas palavras bonitas como transcendental, substância, essência, são invenções humanas. São conceitos vazios que eles encheram de significado divino para tapar os buracos do nosso conhecimento. O Fujita venceu o debate porque o Benítez respeitou demais a filosofia medieval. Ele tratou a quarta via como uma hipótese científica respeitável que precisava ser refutada com dados e matemática. Mas a quarta via não é ciência, é poesia. É uma forma bonita, estruturada e arcaica de dizer: eu não sei como o mundo funciona, tenho medo do caos. Então vou inventar uma hierarquia mágica, onde o meu amigo imaginário está no topo garantindo que tudo faz sentido. Ao tentar refutar poesia com matemática, o Benítez soou como um chato sem alma. Se ele tivesse tratado a poesia, como uma ficção humana, bonita mas falsa, ele teria exposto a nudez do argumento. Ele teria mostrado que por baixo daquele latim todo não existe nada além de desejo humano projetado no céu. Mas não se engane, desmascarar essa poesia exige mais do que apenas ceticismo. Exige uma estratégia para trazer o debate de volta para o chão. E é para esse terreno sólido, sujo e real que precisamos ir agora, se quisermos entender como dar o checkmate. Entendemos que dentro das regras do tomismo, Deus é uma certeza fabricada por definições viciadas. Mas agora resta a pergunta de $1 milhão. Se não dá para vencer jogando o jogo deles, como é que se vira à mesa? Qual é o checkmate que expõe a nudez do imperador? A resposta é brutalmente simples. Nós paramos de debater o mapa e começamos a olhar para o território. O maior triunfo do tomismo e de apologetas como Fujita é manter a discussão flutuando no éter das ideias abstratas. Eles amam falar sobre ato puro, causa primeira e suma bondade, porque esses conceitos são limpos, perfeitos e estéreis. Eles vivem no mundo das ideias. O checkmate acontece quando você arrasta esses conceitos perfeitos para a lama da realidade suja em que nós vivemos. Lembra da quarta via? A ideia de que existe um grau máximo de perfeição, bondade e nobreza e que isso é Deus? A refutação definitiva não é matemática, é biológica, é visceral. Se o Benítez tivesse parado de falar de números infinitos e tivesse falado sobre o verme Loa-Loa,
aquele parasita que entra no olho de crianças na África e causa cegueira, o debate teria mudado de tom. Porque a quarta via diz que a realidade aponta para uma suma bondade, mas a realidade, a nossa realidade observável, aponta para um design de crueldade eficiente. O teísta diz: olhe para a complexidade do olho humano, isso prova a inteligência de Deus. O ateu preparado deve responder: olhe para a complexidade do parasita que foi evolutivamente desenhado para comer esse olho de dentro para fora. Se existe um grau máximo de perfeição que criou tudo, esse ser é a perfeição da maldade tanto quanto é a perfeição da bondade. E aqui eles vão tentar usar a carta armadilha que discutimos antes: a privação do bem. Eles vão dizer que o parasita não é mau, é apenas a natureza funcionando e que o sofrimento é falta de Deus. Nesse momento você não aceita a definição. Você olha para a realidade. A dor de uma criança com câncer ósseo não é uma falta de algo, não é um buraco, é uma presença. É uma atividade neural intensa, real e positiva de sofrimento. Chamar o sofrimento extremo de apenas ausência de bem é um insulto à inteligência e à empatia. É como dizer que a escuridão não existe, é apenas falta de luz. Na física, ok. Mas se você está trancado num quarto escuro cheio de facas, a escuridão é uma realidade tangível que vai te machucar. Ao forçar o debate para o mundo real, a lógica perfeita de Aquino se quebra, porque o mapa dele diz que o terreno é plano e seguro, mas o território é cheio de abismos. O segundo ponto do xeque-mate é expor a irrelevância do Deus dos filósofos. Vamos imaginar por um segundo que o Fujita esteja certo. Vamos conceder a vitória. Digamos que a lógica funcione e que existe uma causa primeira incriada, que é pura atualidade. A pergunta que destrói tudo é: e daí? O Deus da quarta via é uma bateria. É uma força abstrata que mantém o universo ligado. Ele não é o Deus católico. Ele não é Jesus. Ele não se importa se você dorme com alguém do mesmo sexo, se você come carne na Sexta-feira Santa ou se você reza o terço. Existe um abismo intransponível existe uma causa primeira e essa causa é Yahweh, o Deus da Bíblia. No debate, o Fujita, como bom católico, faz essa transição parecer suave. Ele termina a quarta via dizendo: e a isso chamamos Deus. Mas isso é um truque de prestidigitação. Ele provou, na cabeça dele, uma força metafísica neutra, e depois colou o rótulo do Deus Pai cristão em cima dessa força. O cético deve apontar esse salto mortal. Parabéns, Fujita. Você provou que o universo talvez tenha uma causa necessária. Agora me prove que essa causa tem personalidade, que ela ouve orações e que ela fundou a Igreja Católica. Eles não conseguem. A filosofia aristotélica termina no motor imóvel, uma entidade que nem sabe que os humanos existem. Todo o resto, a trindade, a revelação, a moral cristã, é pura fé, sem base lógica naquelas 5 vias. Ao apontar isso, você mostra que o argumento deles é um cavalo de Troia, uma casca filosófica oca trazendo uma religião específica escondida na barriga. E, finalmente, chegamos à arma mais poderosa do arsenal ateísta, aquela que o Benítez hesitou em usar, mas que você deve empunhar com orgulho, a humildade epistêmica. O teísta vence debates porque ele finge certeza. Ele vende a imagem de que tem o gabarito da prova do universo. O ateu, muitas vezes, perde porque admite que não sabe, mas não saber não é uma fraqueza, é a única posição honesta diante do mistério do cosmos. A resposta para por que existe algo em vez de nada, ou de onde vem a inteligibilidade, não precisa ser fatos brutos. A resposta pode ser: nós ainda não sabemos, e inventar um mago espacial para tapar esse buraco é intelectualmente preguiçoso.
O Fujita precisa que o tomismo esteja 100% certo para que a visão de mundo dele não colapse. Se uma carta cair, o castelo cai. Você, como cético, não precisa provar que Deus não existe. Você só precisa mostrar que a prova dele é insuficiente. O ônus da prova é de quem afirma que existe um ser perfeito, invisível e incriado. No fim das contas, o que assistimos naquele vídeo foi um teatro muito bem ensaiado. O Fujita é um excelente ator que decorou suas falas em um roteiro medieval. O Benítez foi alguém da plateia que subiu ao palco e tentou improvisar usando a realidade. O ator sempre vai parecer mais preparado que o improvisador, mas quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam, o universo lá fora continua indiferente às definições de Tomás de Aquino. As estrelas continuam queimando sem precisar de um motor imóvel para empurrá-las. A evolução continua criando formas de vida maravilhosas e terríveis sem precisar de um designer inteligente. E a moralidade humana continua evoluindo sem precisar de um legislador divino. O tomismo é uma catedral belíssima, construída com vitrais lógicos e gárgulas filosóficas. Mas é uma catedral vazia. E a nossa função, a função do meu primeiro despertar, não é tentar reformar a catedral ou discutir a arquitetura dela com os padres. A nossa função é abrir a porta, sair para a luz do sol e mostrar para as pessoas que o mundo real, com todas as suas dúvidas e imperfeições, é muito mais fascinante do que qualquer fantasia que tentaram nos vender como verdade absoluta. Não tenha medo dos termos difíceis deles, não tenha medo do latim. Lembre-se, se a explicação deles fosse real, ela não precisaria de um manual de instruções de 5.000 páginas para fazer sentido. A verdade, quando é verdade mesmo, resiste a ser testada. A fé tomista só sobrevive enquanto ninguém testa os alicerces. Então, da próxima vez que alguém vier com a quarta via, não discuta matemática. Apenas aponte para o mundo lá fora e pergunte: se o seu Deus é a perfeição máxima, por que o mundo dele parece tanto com um acidente? E assista ao castelo tremer. Se essa análise te ajudou a enxergar os fios invisíveis que sustentam esses castelos de cartas teológicos, deixe o seu like e certifique-se de estar inscrito no canal. E agora eu quero saber de você. Qual foi o malabarismo lógico mais absurdo ou a definição mais estranha que você já ouviu alguém usar para tentar provar Deus? Conta aqui nos comentários, porque a melhor forma de desmontar essas armadilhas é expondo-as à luz do dia.